Ninguém te confunde com o cara lá da Wizard, não? Que tá enrolado com o Bolsonaro, caralho? Não, cara. Que bom, cara. Não confunde. O Carlão é até um amigo pessoal. É mesmo? Um cara que eu gosto pra caramba e tal, mas não. Eu tô fora do Fla-Flu. Entendi, tá Ele certo. tentou comprar a sua empresa uma época, não foi? Foi 2008. Ele ofereceu uma grana, tipo 200 milhões, né? Um negócio assim. Sim, 2008 foi uma proposta de 200 milhões, exato. A gente na Caralho, época... tá por dentraço, mano. Tá vendo? Você leu meu livro. Pior Vai que me deixar não, no eu não vácuo, leio. filha da Te puta. bateram, né? Ah, desculpa, não vi. Pô, era a oportunidade de você dizer que leu, cara. Cara, é que eu não. Ele não mente, Eu ele tenho não mente. dificuldade. Oh, que bom, que bom. Sei lá. É bom e é ruim, viu? Porque com o tanto de situações awkward sociais que eu já passei na vida, você não. Nossa, imagina. tem umas que tu não imagina, É mesmo. cara. Porra. Quando ele bebe, então, é impressionante. Cara, é uma... Sinceridade brutal. Cara, mas é uma sinceridade sem nenhum filtro. Tipo, Entendi. assim, já não tem muito. Quando tá bêbado, Sei. acabou o filtro. É bizarro. Não é, Jean? Porra! Tem umas situações, meu Às vezes amigo. eu estrago o sentimento de uma galera aí. De- às vezes. porra? Às vezes, peço perdão. Eu acho maneiraço, assim. Da minha parte, eu acho maneiraço. Eu gosto. Mas é isso. Mas, pô, o WhatsApp começou quando? O WhatsApp começou em 1995. Tu já era empresário naquela época ou você foi o Foi primeiro? meu primeiro negócio. Pior que eu sei, eu meio que ouvi o Nerdcast com você, Ah, é? cara. Eu vi. Você leu meu livro. Li teu livro. Leu meu li teu livro. Cara, é que assim, se o Monark soubesse ler, eu acreditava. Pior que ele não tá nem zoando. Não, pior que eu já li pra Bom, caralho. pra quem não sabe ler, pode escutar um podcast. É. Até fazer um podcast. É, pode fazer. olha Tá aí, ó, vendo? Tá, aprovado. democrático hoje o Tá mundo democrático. do mercado de serviço aí. Mas que pira foi essa? Tu deu aula de inglês? Porque assim, Não. tu tava me contando que tu saiu do Jabur, lá no Rio. Jabu é um lugar de responsa, né? Uma É. periferia daquelas bem bacana lá no Rio. Salve Jabu aí. Marco 7, Senador Camará, Santíssimo. Ali, Bangu, essa área ali bem... Conheço o Aham. Bangu, tem vários amigos lá. É, né? Quando eu ia Então, pro Rio, eu muito ficava legal. lá. Meu irmão mora em Quente pra Realengo. caralho! Muito quente, muito quente. Porque é uma monte de Cuiabá. montanha É, o Cuiabá do e o Rio. sol focado nas montanhas e sem Bem vento quente. nenhum. O Bangu Bem é quente, isso. 44 graus. É, fácil. É, acho que foi lá que eles começaram a instalar aquele lance daqueles aspersores no trem, na estação de trem. O primeiro Que sai aspersor foi lá. aquela vaporzinho Na de minha água. época, quando eu andava de trem, não tinha aspersor Não nenhum. tinha essa porra, não. Tinha só alguém espirrando e dava uma aspersão de baba no ar, assim, entendeu? Nada, Não, espirra cara. de novo, aqui, ó. No cangote, né, cara? Não, era sinistro. Mas, enfim, eu fui parar em curso de inglês nada planejado, né? Eu queria ser militar, entrei na Marinha, no Colégio Naval, fiquei 2 anos. Depois eu saí no final desses 2 anos, fui convidado a me retirar. Famoso expulso. Não é? O famoso, por favor, não renove essa matrícula. Não era, foi uma fase muito legal para mim, mas não era a minha vocação, né? Não tinha essa vocação de tanta disciplina como o militar precisa ter. Não é o meu quadrado, né? Você não é o Yes Man, né? Não parece mesmo, não. Não é o meu perfil. Né? Então, eles me fizeram um grande favor de me convidarem a que eu saísse. Tem um carinho enorme. Tanto é que eu voltei lá no colégio esses dias. Fizeram uma homenagem para mim. Ih! Eu dei uma palestra. Foi super legal. Uma palestra para os alunos. Tem super carinho ali, porque, enfim, né? Primeiro, tem muitos amigos lá. Segundo, foi uma fase interessante, assim, muito importante na minha vida. Te Embora ensinou o que tu não era. o que eu não era, mas aprendi coisas boas também lá. Mas quando eu saí de lá e expulso, fiquei muito sem moral em casa. Meu pai era sargento do exército. Ah, caralho. Você imagina, meu pai não era oficial, então estava E numa tu ia posição- sair de lá oficial. Eu ia sair de lá oficial, então assim, meu pai estava muito orgulhoso, muito feliz. De tu tá né, ali. de eu né? estar ali naquilo, e não rolou, não funcionou. Então a minha saída, eu tinha 17 anos de idade, 17 para 18, foi uma fase difícil em casa. Tu chegar, voltar para casa, É. pô, morando com seus pais, e sem trabalhar. e Desperdiçando a oportunidade que na visão deles desperdiçando a era... oportunidade da vida e que era bem compreensível que do ponto de vista deles era o Sim. top, né? Sim. E obviamente a preocupação natural dos pais. Aí fui fazer o 3º ano para depois fazer o vestibular, e aí ia fazer vestibular para a área de tecnologia. Eu ia ser engenheiro de software. Essa era 1991, falava no futuro tecnologia
vai ser... E tava certo. Acertaram. Errado não E tá. acertaram. E eu, bom, então vou fazer. Fiz o vestibular, era bom de prova naquela ocasião. Sim, Passei. era mesmo, porque pra passar no colégio O naval... colégio era bem difícil, né? E aí passei lá nos vestibulares. Quando eu ia começar, eu fiz uma prova que eu ia para São Paulo, ia para a Unicamp fazer engenharia de computação, ou no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, para fazer ciência da Na UF, computação. lá em Niterói. UF, em Niterói. Como eu não tinha como me bancar em São Paulo, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou ficar então no Rio de Janeiro. Tava namorando também a Luciana, com quem me casei depois. Caralho, tua história então com mulher tipo eu também. Ah, é? Eu comecei a namorar minha esposa, Qual a idade? eu tinha 19 anos. É mesmo? E tá com ela até hoje. Temos dois filhinhos. Olha aí, que legal. Então, eu comecei a namorar com ela aos 18, ela tinha 15, hoje dava BO. Né? Eu tinha 18, tá pertinho, 18 e 15. E aí o que acontece? A faculdade no Rio de Janeiro ia começar no segundo semestre. E como eu tinha um primeiro semestre sem fazer nada, eu falei, vou arrumar um trabalho, vou tentar... Nunca tinha tido uma experiência profissional. Aí peguei um jornal, tinha um anúncio de jornal, aí fui até o centro do Rio de Janeiro, não dizia o que era direito, eu fui lá, era para trabalhar de vendedor num curso de inglês. 1991, eu tinha 19 anos. E você foi o melhor vendedor... Desculpa, esse é do É que foi o Semenzato falou. Ah, é? O Semenzato, ele é o melhor em tudo que ele faz. É mesmo? Ele é. Segundo ele. Mas ele é fera mesmo. Não, ele é foda, mas é engraçado do jeito que ele fala. Claro, claro. E tem um negócio que ele faz que é engraçado, que ele fala, o Semenzato, ele vai contando a história, falando dele na terceira pessoa. É engraçado. Entendi. Mas o cara é foda. Mas não, ele é foda. O cara é um avião mesmo. Porra. Cara, ele fundou uma empresa chamada Microlins, que vendeu pro Carlos Sim. na ocasião. Já fundou várias empresas, fez um IPO agora. O Semenzato é um cara top. Ele é pica. Agora ele era o melhor vendedor? Ele era o melhor tudo. Tudo que ele fazia é o melhor. Geralmente esses caras assim, que estão meio aficionados de ser Eu nem melhor duvido mesmo. que ele fosse o melhor mesmo. Não é? O cara vendia 600 coxinhas por dia. Olha aí, melhor vendedor de coxinha. De Lins, ele falava. Olha aí. Sinistro, cara. Mas voltando aqui tu na lembra época- qual que era o curso? Eu trabalhava? É. Se chamava Minemo System, ele não existe mais, mas foi ali que foi a minha primeira experiência com curso de inglês. Só que o detalhe é o seguinte, cara, eu fui o melhor vendedor. Mas deve ter sido mesmo, eu não duvido. Bom, mas assim, eu comecei a trabalhar como vendedor lá. Só que assim, eu era um cara muito tímido. Absolutamente tímido. Não era um cara assim, não falava bem, não me vestia bem, vinha lá da periferia, me vestia mal. Então... Você era tipo a gente agora. Não, muito pior. Muito pior. Não, vocês estão bem. Eu tô bem vestido. Não, vocês estão no Bom, outfit eu tô que cheio tem de que tá. pelo. Eu não, eu tinha que estar vestido de gravata e tinha umas calcinhas chumbrega, umas Pode gravatas crer, pode crer. Pô, cara, você tentar Entendi. se vestir bem e vestir chumbrega fica feio, né? O pessoal percebe. Ih, Percebe, né? Tudo vinha largadão, porque essa é a proposta. Então é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu já chegava para trabalhar às 8 horas da manhã, a minha jornada começava às 5h30 da manhã. Porque para chegar às 8 eu tinha que sair de casa às 5h30 para andar até o ponto de ônibus, chegar lá às 5h40, pegar o ônibus lotado e 2 horas e 10 na Avenida Brasil. Tu conhece aquilo ali. Não é? Calor, já chegava no escritório 8 horas da manhã, cansado, suado, amassado. Todo amassado. Porque dentro do ônibus é o quê? É um cara do teu lado aqui, outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando atrás de você. se não rolar uma passada na bunda ali. Não, mas bunda. Ninguém tem bunda dentro do ônibus, meu amigo. É todo mundo atrás. Então, assim, tu já chega assim, meio fedidão. E aí chegava um cara que morava 15 minutos ali do centro, arrumadinho, cheirosinho, sentava do meu lado, bom dia, e a gente ia competir. Não é? Então, assim, a primeira coisa que eu comecei a aprender é que a vida não é justa. Não é justa. Eu já começava 2h30 ralando, o outro já começava 15 minutos. Aí, diante da vida não ser justa, vou fazer o quê, cara? Vou me lamentar? Vou ficar puto, vou chorar. Vou protestar, vou fazer uma greve. Cara, eu tinha que ralar mais, eu tinha que tirar essa diferença de algum jeito. Se é justo ou não é, paciência. O ponto é o seguinte, eu não quero ficar para trás. E na época, era muito interessante que vendas... Foi a ferramenta que eu aprendi, cara. Venda é um negócio que te dá a possibilidade de você fazer o ganho que tu quiser. Não é? Depende do seu trabalho, da performance, sua performance, entendeu? Então, se tu for um cara que tem fome e está disposto a trabalhar, eu trabalhava 15 horas por dia.
Acordando cedão, Acordando pegando cedão, horas. e eu chegava em casa depois de meia-noite, todo dia. Caralho, Nossa. então tu dormia, sei lá, 4 horas. Eu dormia por umas 5 horas, porque eu acordava às 5 para sair 5 e Você meia. consegue? Eu não consigo funcionar. Não, hoje com não, 5 horas. mas na época com 19 anos. É o que tem. Era o que eu tinha, cara. Era o que eu tinha pra vida ali. Então, assim, agora eu pensava o seguinte: se eu bater as minhas metas, se eu fizer o que eu tenho que fazer, tinha um plano de carreira nessa empresa. Eu falei, cara, vou dar o meu tudo aqui pra chegar lá. Para resumir, eu trabalhei 4 anos nessa empresa. Aí tive uma carreira de vendedor, depois fui gerente de vendas, fui diretor de vendas, cheguei a trabalhar em outras cidades, fui assim um cara bem sucedido como vendas. E foi daí que eu cheguei em 1995, na tua pergunta, ao WhatsApp. Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade o momento que eu achei. Essa oportunidade aí veio porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, eu ganhava R$7.000 Nessa época 1994. Nossa, Daquela época. isso é 7 mil daquela dólares. Daquela época era $7.000. É. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também tem uma despesa grande ali. Veio despesa. Aos 21, eu fui transferido para Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso, uma tentativa de golpe. E Venezuela era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país... Olha, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim então, né? Não, muito ladrão. Muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, impressionante. roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo já não era muito. Mas era roubaram meu tudo. Era o Tudo meu é tudo. 100%. Tudo é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei pra Luciana. A Luciana falou assim... Eu falei pra ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, de perder tudo e voltar falando espanhol. Que foi o que aconteceu? E foi exatamente o que aconteceu. A gente perdeu tudo, voltou falando espanhol. Mas beleza, foi uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou quanto tempo isso? 8 meses. Um bom tempo até Deu tempo de aprender espanhol? Deu. Claro, sempre pode melhorar, mas deu. Fala tempo um de pouquinho, aprender. Tomás. Solamente um pouquinho. E aí o que acontece? Voltei em 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei. Fui bem, aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero em janeiro de 94. Em dezembro de 94 eu saí. Não tinha tempo de juntar uma grana suficiente para abrir um negócio. Mas aquele era o meu timing. Era o meu momento. Então tinha algum dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil tinha acabado de lançar o Plano Real, que na época estabilizou a economia, acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. Tinha feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá Itamar. do Fernando Henrique. 1994, 94 é Fernando Henrique. Itamar e Fernando Henrique, exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? Eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o inglês era garantia de Falei emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher. Cheque especial? Cheque Caralho, Isso tu é é um juros muito absurdo. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. Pô, agora você Não, mas não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte, a gente tava quebrado já. Entendi. Então- Que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de pressão. pressão. Mas o cara Mas é a o... vida do empreendedor é a pressão.
Mas o cara não nem sempre esse Às tipo, né? vezes pior, né? Covid, por exemplo. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou um Você já não clube de tinha futebol. vendido já? Fechou um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da WhatsApp agora ainda? Eu patrocinei você, cara. É verdade. O né? Monark é que eu meio sou devagar, burro, cara. né? É verdade. Ele é meio Pô, devagar. acabou de me agradecer porque eu patrocinei o negócio, cara. Pô. É verdade, é verdade. Eu tô aqui de bobeira com essa porra Às vezes os caras vendem, mas fica como conselheiro. Porra, tu Não, eu pensa sou como- burro. Tá como bom, é que tá o bom, Covid não tem fudeu, justificar. cara? Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou Faz tudo. sentido, faz sentido. Por isso que você lançou o curso online, imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. É verdade. A gente fez o patrocínio antes do Bom, Covid. chega de comprovar que eu sou burro. Não, tu não é burro. Você é um cara esquecido. Só. Tá tudo certo. Por que será? É, cara. É isso, enfim. Tem um... Entendi. Bom, então, tá. Lá no. Mas aí, é interessante que tu bombou na mesma época que o Semenzato quebrou. Quando o Semenzato quebrou? Foi em 94, quando começou o lance de. Ah, tá. É. Não, mas eu bombei... Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente meteu mais de 1.000 alunos no primeiro ano. Da hora Tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é 1.000 alunos na É. escola. Ou, E mas escola de aí. inglês Mas aí, pagava caro. mas aí mas assim, no primeiro mês lá, aquele 100. mês que era. 104 matrículas no primeiro mês. Esse daí dava pra bancar. Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura e por isso eu não recomendo que ninguém abrir negócio com cheque especial. Mas eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha 4 anos de vendas. O melhor vendedor de curso de o inglês. melhor. E tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não rola. É que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monark? Como que é o segredo de captar um aluno? A metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhava desconto? Ele tinha algum benefício Entendi. para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. Agora, marketing boca a boca. era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou muita gente. Mas, cara, tu começou o WhatsApp porque tu era um vendedor foda de curso de inglês. Isso. Tu fazia essa porra da tua vida até o momento. Tu contratou um time de consultores pra te dizer qual seria o método que você ia usar pra ensinar? Quem que tu tinha que... Aí talvez entrou o networking que ele colocou, que eu tinha um amigo que era um cara pedagógico. Eu convidei ele para ser o nosso primeiro coordenador pedagógico e desenvolvi com ele o produto, apesar de eu não falar inglês na época. Não é? Mas eu queria... Vendedor de curso de inglês, é isso que tu mais. Sim, mas... Não, isso é só prova coisa do, mais do natural. que O cara pode vender sutiã e não usar. Provavelmente Entendeu? o maior vendedor de sutiã no mundo é um homem. Né? Enfim, e aí o que acontece? Esse cara desenvolveu o produto. Só que ele desenvolveu a metodologia em cima do produto que eu briefei para ele. Dei um briefing para ele que eu queria um produto para adultos, que fosse rápido, que não ficasse muito focado em gramática, porque os cursos de inglês existentes, inclusive um deles que você deu aula, que a gente não vai citar o nome, mas Mudou. Mas na época era muito época focado em gramática, formava professor de inglês, não é? E a gente pensava o seguinte, nosso aluno era o quê? Era um médico, um engenheiro, um Que advogado. quer falar. Ele não quer ser professor de inglês, Exato. ele quer falar. Então, essa proposta foi a WhatsApp que trouxe. Em Legal. 1995 isso não existia. Depois todo mundo veio atrás. Assim, uns 10 anos depois, o pessoal veio atrás. Mas a gente lançou isso em 1995. Lançou o Communicative Approach no Brasil. Communicative Approach. Caralho, tá manjando. É isso mesmo, cara. Exatamente. O que é importante é falar. E a gente tinha uma outra abordagem que era o Lexical Approach, que era uma abordagem mais do significado e não necessariamente da função sintática, da função gramatical, que isso para nós tanto faz. Até no português. Se eu te perguntar a diferença, Monark, você é um cara inteligente, não tô zoando, tô falando sério. Tá bom. Tá? Porra. Entre complemento nominal e adjunto nominal, você lembra a diferença? Nem eu lembro.
Porra, não faz era diferença pra eu nenhuma. lembrar, tá ligado? Mas não faz diferença. A gente não usa isso, né? É verdade, não usa. E no inglês também tanto faz. Sim, exatamente. Então a gente trouxe uma metodologia para o cara conseguir falar, conversar, responder um e-mail, participar de uma conferência. Sim, sim. Esse é que o mercado precisava, em vez de ficar 8, 9, 10 anos numa escola de inglês. Que na Sim. época era isso que funcionava. É, o que entendeu? tinha era também tinha bastante o... Como é que era? Esqueci o nome do approach, mas é o de ficar repetindo pra caralho. Eram os drills. Os drills, é. Drill. Isso aí tinha pra caralho também. Que era de uma concorrente que a gente não vai citar o nome. Tudo também. bem. Lá no Rio de Janeiro, né? Deixa eu falar. Deixa Quando pra você lá. trabalhava na concorrente, o que o pessoal falava da WhatsApp? Todo mundo curtia. Curtia? Curtia. É mesmo, né? Os top cursos que a gente conversava lá entre nós Sim, até, sim. era o teu, era a Aham. própria cultura, falava muito também do IBEU. A galera curtia esses três aí. Esses eram os principais que os professores de Os inglês queriam players do trabalhar. mercado, né? Ah, Os legal. professores de inglês queriam trabalhar, porque Pode eram crer. lugares legais de se trabalhar, entendeu? Mas no âmbito dos donos, a gente foi muito criticado, porque a gente foi disruptivo. A gente trouxe uma proposta completamente diferente de todo mundo. Mas também tu tá falando de 95, eu tô falando de 95. 2009. É verdade. Né? Eu sou É. antecessor. Por que foi esse negócio do communicative approach? O negócio é, aprenda a falar. O negócio de gramática, mano, você vai ficar horas, milênios aprendendo isso e na hora você vai usar. Basicamente você tem um contexto e aí você conversa usando aquele contexto com as palavrinhas-chave, com os conceitos-chave, na verdade, e você fica usando aquilo ali com o tanto de inglês que você tem pra Até ir ir desenvolvendo ganhando. e você vai desenvolvendo, falando. Entendeu? Por isso que os caras falam que na aula de inglês só pode falar inglês. Que é pra você forçar um ambiente como se você fosse morar na gringa, que é onde você é forçado a Como falar se fosse inglês. uma imersão. É, como se fosse uma imersão. Exatamente. Então, e essa abordagem é diferente daquela que tem na escola. Porque na escola, como é que Verbo funciona? to be Exatamente. Nossa, aprendi muito, velho. Olha que loucura. O cara, repetidamente. o cara fica da primeira série do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio estudando verbo to be. É verdade, é verdade. E você sabe qual é o principal problema da escola? É que os professores de inglês não sabem, assim, não todos, muitos professores de inglês não sabem falar inglês. Porque o requisito para se trabalhar é a faculdade de letras. E nem todo mundo que faz a faculdade de letras teve a oportunidade de aprender a falar a língua com fluência. Com certeza. Eu sei disso porque onde eu me formei, entraram, sei lá, 30 alunos na minha turma. Desses 30 alunos aí, 20 acharam que iam chegar lá e iam aprender inglês. Eles não sabiam que tinha que saber inglês previamente. Que as aulas seriam dadas em inglês de gramática profunda, tá ligado? E dos que sobraram, formaram 3, uma parada assim. E uma que formou era muito ruim. Pois é. Muito ruim. Mas são essas pessoas que são contratadas para dar aula nas escolas, pela exigência do MEC. Se você tem um professor que não sabe falar inglês, ou não é fluente em inglês, conhece a língua, mas não é fluente, o aluno não vai aprender também. Então essa é a razão que só 5% do Brasil fala inglês. Sério? 5%? 5%. Exactly. Parece bem pouco, assim, sabe? Mas é muito pouco. É muito Caralho, pouco. como eu vivo 95% numa não bolha. falam. O Nuggets diz aqui, ó. Flávio, no Instagram você comparou a dificuldade pessoal de um seguidor durante a pandemia com a de um dono de empresa de cruzeiros marítimos ou da Disney. Como evitar que a riqueza material faça com que o lado humano nas relações interpessoais fique em segundo plano? Caralho. Pergunta boa, pergunta muito boa, não é? Essa foi uma resposta que eu dei que repercutiu no Twitter. É. Como se fosse uma aberração eu comparar a vida de uma pessoa comum com uma empresa de cruzeiros marítimos, porque supostamente alguém disse, pô, a empresa de cruzeiro marítimo é bilionária, como é que vai comparar com a dificuldade que uma pessoa comum pode ter? É compreensível que a pessoa, quando ela não entende a profundidade de uma dificuldade de uma empresa, de um cruzeiro marítimo, de um Covid, ela acha que seja meio absurdo, ela acha que é desproporcional. É assim, É empresa, ganha bilhões. ganha bilhões, então isso Foda-se. aí não tem problema, entendeu? Cara, ao contrário. Um dono de uma empresa de cruzeiro marítimo quebra, fica com bilhões em dívida. É. Se arrebenta, se ferra, cheio de processo. Se tem 500 funcionários, vai ter 500 processos trabalhistas. Vai se endividar todo. Não vai pagar nunca a vida dele e muitos até se suicidam. Então, esse perrengue é grande, sim.
É muito grande, sim. Entendeu? Então, eu não sou insensível socialmente porque eu acho que uma empresa de cruzeiro marítimo tem um perrengue. Não, cara. Pô, eu sei o perrengue que eu passei. Eu poderia ter quebrado. Eu poderia ter quebrado porque fechou as escolas, eu poderia não ter achado uma solução, quebrei. Não é? O clube ficou fechado lá, deu um monte de prejuízo lá, teve que bancar o clube fechado durante o Covid. E aí? Se eu não tivesse grana para bancar, quebrava. Ah, mas o cara é bilionário. Aí que o Batista também era. Estabilidade não existe. Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. Percebe? Sem dúvida. Então, uma empresa de cruzeiro marítimo, ela passou perrengue. A Disney, se eu não me engano, o prejuízo da Disney era de 40 milhões de dólares por dia. Nossa senhora. Você sabe qual foi o ponto de inflexão da Disney? Disney Plus. A Disney Plus foi a WhatsApp online da Disney. A Disney poderia ter quebrado. É uma bucha. Já pensou essa porra? Já pensou? Seria, tipo... Nossa, cara. Poderia ter quebrado. Notícia algo no mundo todo. Não, é a história da humanidade. O Circo de Soleil quebrou. Quebrou? Fechou. Não fiquei sabendo. Caralho. Mas por quê? Muitas empresas quebraram. Então, para uma pessoa que não entende o que é negócio, os bastidores do negócio, pô, quando- olha lá o bilionário comparando uma empresa de cruzeiro marítimo com a dificuldade. Gente, cada um tem as suas dificuldades. Porque existe uma comparação. Uma ali. pessoa tem dificuldade, uma empresa tem dificuldade, o bilionário tem dificuldade. Todas as pessoas têm dificuldade. E uma são empresa dificuldades. de cruzeiro marítimo quebrou, um monte de gente se fudeu. Milhares de famílias, cara, Isso ficaram... que a gente tá falando de cruzeiro marítimo. Fora Pois os é. stand-ups, fora os cantores, fora o a Credit Card Hall equipe. fechou. Sério? Caralho, só sério? notícia O bad Credit Card Hall vibe. fechou. O lugar que a gente fazia evento todo fechou. Caralho. Ah, mas eu imagino que vai abrir essas coisas Vários. de novo. Não sei, cara. Fechou, faliu. Ó, vários restaurantes fecharam. Isso é verdade. Então, assim, como assim não vai comparar? Tem comparação, sim. Óbvio, na devida proporção. Aham. É que o pessoal fala, é CNPJ, então não existe um humano triste porque algo Não, aconteceu. existe humano. Quantas famílias tem? Sim. E o dono da empresa? É um ser humano. E a família dele? E a família dele? Você entendeu? Existe ser humano, sim. Entendeu? Então, Só tem ser humano. Todo só mundo que tem ganha ser dinheiro humano. é alguém. Então, assim, é engraçado. Eu lembro dessa pergunta, eu lembro da treta que circulou no Twitter, não é? E a pergunta do rapaz é boa, muito educada, muito respeitosa. Até difícil. Difícil, mas é porque eu lembro da situação. Então, eu conheço a nuance da pergunta do rapaz. E eu aproveito para você, não sei qual é o nome dele, qual é o nome? Tá aqui escrito aqui Nuggets. Nuggets. Dear Nugget. Vamos lá. Aproveito para te dizer que a sensibilidade com o ser humano, ela transcende as aparências. Transcende os rótulos. Não importa se é bilionário. Cara, é ser humano. Eu sou ser humano igual a você, cara. Não sou melhor que você e nem pior. Entendeu? E digo mais. O dono da empresa de cruzeiro que se ferrou, que quebrou, que se endividou, alguns até se suicidam, são seres humanos como ele é rico, o ser humano, e o pobre também é ser humano. Então ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Então, e as milhares de famílias da empresa que quebrou? É ser humano também. É que às vezes a construção da frase, na superficialidade, pode ser que a gente não perceba a profundidade da sensibilidade. E de repente quem acha que aquele dono da empresa não merece a nossa empatia, ou que os funcionários deles não merecem a nossa empatia, porque às vezes é insensível. Esse é o ponto. Caralho, aí, ó. Parece que virou, não é mesmo? Quem critica é o criticador. Desculpa, mano. O Aposta Garantida mandou mais uma, Sassá Família. Flávio, você é foda. Me dá uma dica, como conseguir mais clientes sem investir em marketing? É possível? Sou CLT por enquanto e desenvolvi um bom serviço que gera valor aos clientes. Já tenho feedback positivo, mas descobri que um bom produto infelizmente não se vende sozinho. Verdade. Um bom produto não se vende sozinho, uma frase sábia, porque muita gente acredita assim, quando o produto é bom, ele se vende sozinho. Falso. O produto precisa se vender. Ou você tem grana para fazer marketing, beleza. Não é? Vocês vendem patrocínio aqui? Sim, e isso inclusive eu ia falar, cara, quando a gente formou um time comercial, fez uma diferença muito grande pra gente. Ah, que bacana. Nossa, Tu tem um time de vendas hoje. Sim. Olha aí. Ó,
quando eu comecei na WhatsApp, a gente não tinha grana. Então tinha um time de vendas. Aí existem vários processos de vendas que você pode adotar para poder vender seu produto, mesmo quando você não tem dinheiro. Você tem processo de venda pela internet, de forma orgânica. Você tem processo de vendas, às vezes, por telefone, entrando em contato com os clientes, convidando, como a gente fazia. Agora, você tem que aprender. Não é? Tem N formas de você aprender. Talvez se você fizer parte de um time de vendas de uma boa empresa, ali tu vai aprender. Eu aprendi assim. Fiz parte de uma boa empresa que me ensinou, que eu aprendi processos de vendas. O próprio Mário, que foi citado agora há pouco, não é? Eu trabalhava com ele, aprendi bastante com o Mário nessa época. E casualmente, nós temos um produto chamado Vende-se, vende-c.com, que é uma escola de vendas. Caralho, olha, tu tem uma escola de vendas. Temos esse produto. URL. Vende-se.com. Nós temos esse produto. E dá uma pesquisada lá, vende-c, letra c.com. Dá uma pesquisada lá. Então não é tão foda. O que tem do... O que tu tem aí de infoproduto? Tu tem, assim, tirando o WhatsApp Online, o que mais? Meusucesso.com. Powerhouse. Powerhouse sobre o quê? É a plataforma de eventos. Tá. De eventos. De eventos. O Vende-se, que é de vendas. A Escola Conquer, que é uma gama, são 35 produtos diferentes, de soft skills. Não é? E estamos ainda aí na fase final para aquisição de talvez umas 3 empresas até o final do ano. Que era aquele lance que estava falando, multidisciplinar, tudo relacionado à educação e tal. Exatamente. Legal. O que você vendeu, cara? O que passa na cabeça de um empresário que, passou a vida inteira dando sangue pra uma parada, fazer ela crescer, o filho dele tá grande, aí tu vende. O que passa na sua cabeça? Eu vou aproveitar que você deu o exemplo do filho. Eu vou usar a mesma metáfora que você. Eu vou até melhorar, porque o WhatsApp é no gênero feminino. Entendi, é a filha. A WhatsApp, então é uma filha. Tá? Você vê que tem gênero até na empresa, né? É a WhatsApp, a gente tem gênero feminino. Então é uma filha. Qual é a nossa expectativa? Se você tem uma filha, você tem filho? Não. Eu tenho. 2. Filha? Tenho 2. Qual a idade dela? 8 e 6. 8 e 6. Chega em casa, elas correm, pulam, rolam? Corre, cara. Tô com uma dor nas costas assim? fodida. Culpa das suas filhas, né, cara? Então, elas pulam no meu colo, mas pulam você na minha é um perna. sedentário do pulam na caralho. perna. E filha, eu não tenho, só tenho 3 meninos, né? Então, dizem que filha manda no pai. Né? Elas controlam, de fato. Pois é. Isso com 8 anos, elas vêm me dar o golpe, depois vai chegar pra mãe, papai. Mamãe, enrolei o papai. Agora, por mais é a filhinha queridinha, que você cuida bem, que você trata bem, mas qual é a tua expectativa quando ela faça seus 25, 20 anos? Seja completamente independente de qualquer porra. Completamente independente. Entendeu? Casando ou não casando, você quer que ela seja independente. Então, a mesma metáfora é essa. Eu quero que a venda de uma empresa é a emancipação de um filho. Vai lá, vai pro mundo. Vai pro mundo, vai pro mercado. Porque esse é um negócio interessante. Eu lembro que quando eu vendi a WhatsApp, algumas pessoas me perguntaram assim, mas Flávio, estava indo tão bem, né? O que aconteceu? Acharam que era ruim você ter vendido? Exatamente. A primeira coisa que as pessoas associam quando alguém vende uma empresa, assim, alguma coisa deu errado. Concorda? Então, essa é muito de cultura, não é? E nos Estados Unidos não é assim que funciona. Na em verdade, muitos países pelo contrário. Assim. Se alguém te fez uma oferta para comprar... É porque o teu negócio foi tão bem sucedido, né? Que interesses estão olhando. As pessoas estão olhando, o mercado está olhando. Ou seja, a venda de uma empresa é assim. Você criou uma coisa do zero, que não valia nada, sem dinheiro, duro. E essa coisa ganhou valor, se tornou valiosa. Gerou valor. Gerou valor, geração de valor, né? Olha aí o trocadilho, né? A ponto de alguém olhar para aquilo e querer te pagar uma bolada naquilo. Então, isso é um sinal de êxito de um projeto que tu está fazendo. Não é? Então, agora, apesar de eu ser tão pragmático assim, rola um pouco assim também de apego. De apego e às vezes até uma crise de culpa.
até você entender o que está acontecendo. Não é? A gente recebeu uma proposta muito boa, irrecusável. Quem muito foi grande. que comprou? O Wizard, o Carlos Wizard. Não, foi? Não, foi? esse daí Não. ele ofereceu e ele negou. Ofereceu verdade. em 2008 É por verdade. duzentão. Comprou por muito mais, né? Comprou por 900 e pouco. Legal. Da hora. Mas tem problema de me dizer quem é? Não, claro que não. Quem comprou foi o Grupo Abril. Grupo Abril. olha E lá. por isso que tu comprou de volta depois, porque eles foram pro espaço. Eles foram pro espaço. Entendi. Entendi. Exatamente. O Grupo Abril tinha um braço de educação chamado Abril Educação. Mas também, vamos entender direitinho, né? 3 meses depois que eles compraram, o fundador faleceu. Entendi. Aí teve um problema de sucessão. no empresa. A gestão do bagulho foi pro espaço Aí primeiro. ficou num limbo, entendeu? E até que os filhos não tinham interesse no negócio, decidiram vender. E é uma oportunidade pra tu. E aí, não, nesse momento ainda não, porque eu tinha acabado de vender. Isso aconteceu bem na hora. Bem 3 depois. meses depois. Então você se deu benzão. Porque você vendeu na hora certa e depois rolou uma rolê. Assim, não foi o que eu... Foi planejado isso, né? Cara, você não matou o cara. Não foi. E aí o cara faleceu, eu já tinha 80 e poucos anos, né? Bom avisar isso logo, né, cara? Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Né? Aí depois os filhos botaram para vender. Ele levou mais 1 ano e 3 meses de limbo. Aí a rede ficou num limbo, aí a performance caiu, gente que estava abrindo decidiu não abrir. Caiu a confiança. Caiu na a marca. confiança, o pessoal ficou preocupado, os franqueados ficaram preocupados e tal. Passou por esse processo todo. Aí um fundo comprou. Esse fundo que comprou o grupo inteiro. Só que o grupo inteiro tinha tipo 10 empresas. Todas grandes pra caralho. Todas grandes e a WhatsApp ali no meio. Não é? Passaram-se 6 meses. A WhatsApp, que era bem diferente de tudo, era muito assim, era escola para criança, e a WhatsApp era a única coisa diferente para adultos. Era bem diferente. Eles me procuraram, perguntaram se eu tinha interesse na compra. Na ocasião, 3 anos depois. Legal da parte deles, né? Eu era um comprador mais também, né? óbvio, inteligente, né? Me perguntaram, era outro valor, era outro Brasil em recessão, 2015 para 2016. Naquela época do governo Dilma, impeachment, era um período conturbado do Brasil. Total. Não é? E aí, cara, naquela época vamos analisar, vamos ver, e o preço era bem menor. Do que o tu dólar tinha era vendido, por exemplo. do que eu tinha vendido. Quase 3 vezes menor do que eu tinha vendido. Se você considerasse dólar, mais ainda, porque eu vendi, o dólar era R$2 quando eu vendi. Quando eu recomprei, o dólar era 4,15. Entendi. Então, como eu era um cara que morava fora, Caralho, Deus eu era um cara te ama. dolarizado. Tu né? sabia que Deus te ama, né? Eu sei, ele Essa me ama. foi Assim, ele foda, tem muito cara. carinho por mim, sim. Essa foi foda. Mas eu vou te dizer, naquele momento, a gente foi lá e recomprou. Agora, Você se sentiu muito benzão? na recompra, Você comprou teu filho de volta, tua filha de volta. não, sabe o que aconteceu? Minha filha voltou para casa com olho roxo, sem dente, apanhou do marido, né? Não deu certo o casamento. Ela saiu para casar, não deu certo o casamento. Eu falei, vem cá, minha filhinha, dei um abraço nela. Bom, consertamos, botamos dente novo. Eles tinham desestruturado os negócios. Não era eles, era a situação, circunstância, a morte, o limbo, entendeu? Eu reconheço que foi muito conturbado, entendeu? É uma questão humana aí, né? Não entra a questão business da coisa. Não, eu acho, sinceramente, ninguém compra um negócio para ferrar um negócio. Pra matar o Não negócio. existe isso, entendeu? É uma circunstância da morte, depois veio recessão, depois veio impeachment, depois veio dólar. Esse contexto inteiro não foi favorável. Não é? Óbvio que me favoreceu na medida em que eu tive a oportunidade de recomprar e eu tinha know-how para resolver aqueles problemas todos. Exato, que não faz sentido. Afinal, você comprar já um tava elefante com ela há mó branco. tempão. Eu né? já conhecia a minha filha, entendeu? E além disso é o seguinte, aquele momento era um momento de baixa do Brasil. Ninguém sabia o que ia acontecer no futuro. O Brasil depois deu uma melhoradinha, tudo foi melhorando. E a gente foi navegando, foi resolvendo, e aí uma empresa voltou a crescer. Voltou Legal. a crescer Tu tinha de novo. expectativa que o Brasil ia melhorar? Ou você só tinha confiança de, esse problema eu conheço? Eu não sabia se o Brasil ia melhorar, estava bem complicado, mas eu tinha convicção que eu estava preparado para resolver aqueles problemas, porque eu fui treinado em 1991. 1991, Hiperinflação, só de desgraça. hiperinflação, e uma coisa tinha acabado de acontecer em 1990. Você é da época, Igor. Plano Collor. Plano Collor, que já fudeu todo mundo. Todo mundo sem grana, todo mundo teve dinheiro confiscado, não é? A gente conversou com a
Pô, a outra mina do Shark Tank. Cris? Cris, Cris. isso. E ela contou da história dela, porque bem na época que rolou essa parada, ela tinha uma empresa, ela contava que o dinheiro dela ficou confiscado, Pois é. e ela tinha, todo mês o governo liberava um negócio que ela tinha que Merrequinha. provar que ela precisava, Isso. um negócio assim. Cara, eu fui treinado nessa desgraça. Eu fui treinado, aprendi a vender com 86% de inflação ao dia. Desculpa, ao mês. E aí, Eu lembro que a Casa e Vídeo tinha os comerciais que eles... você comprava parcelado, eles cobravam só 50% de juros. de juros, porque era a inflação de 86%. Preço de supermercado trocava 2 vezes por dia. A tabela do preço do que a gente vendia trocava 1 vez por dia. Então eu fui treinado no meio do caos, né? No meio do caos. A gente brinca que o Brasil é uma selva e a gente é o Tarzan, né? Para empreender no Brasil. Mas eu acho que essa analogia faz total sentido. Não é? E aí o que acontece? Quando veio aquela época, eu não me assustava com aquilo. Eu já tinha vivido coisa muito pior e conhecia o negócio, sabia onde apertar os parafusos para resolver. E a gente foi lá e resolveu. Resolvendo, o negócio bombou, cresceu, tá bem maior do que antes. Que foda. Não é? Então, assim, Você sabe uma estimativa do valor da WhatsApp hoje? É difícil falar, mas pode valer. Pode valer seus 3 a 4 bi, talvez. Foda. Pode ser. Foda. Quantas escolas Depende hoje? do momento. 400, ele Antes falou. da pandemia, 400, né? Aham. Mas essas escolas, elas ficaram fechadas, fechadas, né? Por conta da algumas- pandemia. Todo mundo sobrevive a esse, anos parado. Por isso que eu falei, foi um momento assustador. Mas a Esse gente... tu não viveu nada parecido. Nada, cara. É. Nada, mas aí o que a gente precisou fazer? A gente pivotou para o online. Então a gente pivotou tudo para o online, focou tudo no online. A WhatsApp futuro. Online tinha lançado meses antes. Daqui a pouco o Monark vai perguntar se fui eu que criei o vírus. Perguntou que eu matei o cara, agora vai dizer que foi eu que criei o vírus, entendeu, cara? Não, porque Tu matou o cara! Onde que tu tava? foi em outubro de 2019. Eu criei o WhatsApp Online e daqui a pouco veio o vírus, né, meu? Pô, a gente decorou, Ele né? estava por trás o tempo todo. Caralho. Não. Uma maneira. Já tá, Você na só verdade, sortudo pra caralho. na verdade havia um movimento já É que pra... ele já decifrou. Papai do céu gosta de mim. Papai do Céu gosta dele. Mas, pô, tava rolando mesmo um movimento das escolas fazerem coisas online. Eu sei porque em 2016, quando eu saí lá da cultura, eles já estavam nesse movimento também de começar a pensar umas paradas online. Tava muito rudimentar, mas já existia uma coisa ou outra. Então, nada mais natural, eu acho, que as escolas de inglês facilitarem o acesso, porque assim, é mais barato pro aluno, né? Tem algumas vantagens ali que dá pra identificar facilmente. E pra empresa, como que é? É diferente gestar um curso online? Gerir. Obrigado. Mas gestar também, porque é de gestação. Mas não foi isso que ele quis Parir dizer. um curso online. Foi quer dizer. total isso que eu quis falar. Desculpa. Foi total isso. Mas gerir, vamos lá, Monark. É bem diferente, cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente tinha umas 10 pessoas no nosso time de tecnologia. 15 no máximo. Hoje tem quanto, Léo? Caralho. 85 profissionais engenheiros de softwares, Que analistas. é caro os profissionais. Opa, caro pra caramba, né? Não fala isso pra eles, né? Os caras acham que não, mas... Não, mas é um caro maneiro. A gente tem bem Não, menos a que gente- isso Não, daí, eu fico gasta uma feliz grana. de 80 e pagar. poucos, eu cara, fico feliz de é. pagar, mas tipo... É que são profissionais Quando o profissional é bom, capacitados, Agora, o que acontece? 80 e poucos caras só de tecnologia. Então, a gente cresceu muito. A gente se torna uma empresa de tecnologia. É. Entendeu? Caralho, tu Não, gasta dinheiro pra total, caralho com isso quando você daí, vai porque eu pra sei online- que é caro, porque a gente Cara, tem um pouquinho aqui e é caro. A gente subiu, a gente A tinha... gente tem 8, ele tem 80. Pois é. A gente tinha 189 funcionários no nosso escritório central, fora na rede inteira. A rede inteira tinha uns 10 mil funcionários. Caralho. No nosso escritório central, uns 189. Quando veio o Covid, a gente dispensou 50 funcionários. Porque as franquias estavam fechadas e acabou a gente tendo Não que tem fazer... demanda ali pra... Não tem a demanda. Segurou uns 6 meses depois, a gente acabou dispensando. Mas, por outro lado, a gente subiu, aí foi para 139. Mas, por outro lado, por essa mudança de perfil da empresa, a gente subiu de 139 para 850 funcionários no escritório central. Que aonde? Curitiba. Ah, que legal. Uhum. Você é de Curitiba, né? A gente começou o Flow lá. Eu sou de São Paulo, mas eu É. amo morar lá. Eu legal. morei lá durante o tempo, eu amo morar lá. Sim, sim. É, Eu morei 7 anos em Curitiba. É. Morei no Ecoville ali.
Ah, Pode tá. crer. Não era muito longe da minha casa, não. Eu É. morava A gente morava no... em Santa Felicidade, né? morava em Pô, Santa Felicidade. bacana. É, o bacana. Curitiba é muito legal de morar, mas Gostei muito de morar lá. pra empreender talvez não seja tão bom. Olha, depende. Talvez pro teu negócio é melhor estar em São pro Paulo. meu, pro meu, né? pro meu É que pra negócio gente, específico pra gente funciona Foda-se, bem. não É. importa. Você tem muito, tipo, comparado ao Brasil, tem muita escola lá em Curitiba? Não, porque para nós a matriz é lá, mas as escolas estão espalhadas no Brasil Sim, inteiro. Né? É Então, um mercado vantagem bom, estar né? lá do ponto de vista fiscal? Não, eu botei a matriz lá porque eu morava lá. Entendi. Não teve... Só por isso. Só por isso. Só por isso. Eu morava lá, então era bom que estivesse perto de mim. Depois eu fui para os Estados Unidos e ela continuou Só lá. continuou lá porque era conveniente que ficasse Já lá. estava lá, os profissionais eram de lá, já funcionava Essa mudança bem para lá. os Estados Unidos foi uma mudança muito forte na tua vida, assim? A minha mudança para os Estados Unidos, 2009. Ela começou em 2005, quando eu fui morar na Austrália. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como que tu foi parar na Austrália, na verdade? Essa Queria é ver a os pergunta. canguru. É. Cara, a Austrália é um país maravilhoso, cara. Pô, eu queria visitar Só lá. é longe do tudo. É. A Austrália acho que é 12 horas de distância do Japão. 12 horas de voo do Japão. E eu sei- Porra! É caralho, longe de tudo. Cara, eu sei que eles concentram, tipo, 90% das espécies venenosas do mundo. Cara, tem uns bichos loucos lá. Tem uns aranhas assim. As Sinistro. maiores aranhas que eu já vi foram na Austrália. Agora, eu vou te falar, lá em 2005 eu fui para a Austrália porque eu queria que a empresa funcionasse com a minha ausência. Queria testar. Era importante, eu queria pôr à prova, exatamente. Então, é importante quando você cria um negócio que ele depois funcione na sua ausência. E aí é sinal que aquele negócio está ganhando massa crítica, está ganhando Sim. autonomia. O primo já me falou isso uma vez. Isso é importante, né? É. Pois é. E aí o que eu fiz? Pô, vou mandar uma mensagem para o meu time incontestável. Uma mensagem eloquente, que ninguém vai duvidar. Olha, vocês vão tocar o negócio, eu vou estar fora. Onde é que eu vou para Argentina, né? Eu vou para Austrália. A Austrália tinha esse peso, entendeu, Igor? Aí a gente foi para Austrália, fui com a família para Austrália. Foi Entendi. super bacana, fui para ficar um ano. Cara, a empresa arrebentou no primeiro semestre, cresceu. Eu, pô, na Austrália, beleza, tá Isso aí, funcionando. tá voando. Tá voando. Aí no segundo semestre começou a cair. Caralho, que engraçado. É. Faz diferença o cara tá ali, né? Começou a cair, aí eu botei a malinha, rabinha entre as pernas, voltei pro Brasil, toquei de novo. Voltei, reuni meus diretores, olha, tô voltando, porque vocês não deram conta. Caralho, deve ter sido uma reunião de merda pros caras. Mas não é culpa de vocês, é minha culpa. Eu errei alguma coisa na formação de vocês. Piorou. Não, ele tá decepcionado com a gente. Piorou. Mas vamos agora trabalhar. Vamos ter humildade. Vocês não estão preparados. Eu não estou preparado. Era 2006. Aí a gente se preparou de 2006 a 2009. 2009 De eu fui para novo os Estados teste. Unidos. Só que assim, fui para os Estados Unidos me mudando para os Estados Unidos. Aí voou. Voou 2009, 10, aí voou. Duas coisas aconteceram. Eu fundei o Geração de Valor. Foi aí que eu comecei a ter tempo para produzir conteúdo. Virei internetico. Virei influencer. Não é? Lá em 2009 não existia isso. É, até começou cedão, né? esse Não rolê. existia isso. Então, 2012, 13... Não, Tu 2000, levou a sério que os caras falaram pra tu lá no passado que a tecnologia era o futuro. Pois é. Então, aí eu comecei a produzir conteúdo e tal, essa coisa toda. Aí quando foi em 2013 eu vendi. Eu tava morando nos E aí Estados Unidos. continuou lá nos Estados Unidos mesmo? Continuei Quando tu nos Estados recomprou, tu já tava lá de novo? Já tava E lá. Como é que é esse teu namoro com Portugal? Final de 2013 eu fui para Portugal. Ficou lá um tempão? Fiquei 3 anos lá. Aí se tornou uma base minha. Todo ano eu vou para Portugal, passo um tempo. Mas por quê? Porque tu tá afim ou porque tu precisa ir lá? Eu gosto. Família tá lá? Eu gosto de viajar, eu gosto de mudar. Morei em 7 países diferentes. Pretendo ainda morar em outros lugares. Ô, o Afeganistão tá com uma... Tem vaga, né? Será que alguém quer aprender inglês lá? Acho que agora não pode, não. Você leva Agora tiro. não dá, né, cara? Agora não dá. Pô, que tristeza essa porra. É. Mas, Pô, mas o mundo é louco, né? Tá doido, tá Você todo mundo Você louco. deve ter ficado chocado com essa porra, porque eu fiquei assim. Afeganistão? Chocante. cara. Eu nunca tinha. Muito Quer dizer, chocante. eu nunca tinha, mas tipo, fazia tempo que não rolava notícia assim do internacional que chocava, né? Eu lembro que a época que começou a chocar mesmo foi quando os caras começaram a decapitar a gente no YouTube. Tava de Estado Islâmico. É. Mas aí morreu um pouco, né, durante um tempo esse. Mas Que escolha horrível de palavras. Morreu bastante gente. é bom.
Já conheceu algum Caralho. bilionário de esquerda? Bilionário de esquerda? Não, eu não acredito que É possa meio existir, impossível, não, né? cara. Não acredito. Dizem que tem, mas eu não. Bom, se você quiser ser bilionário, Tem o tem, Jorge aí Soros tem uma aí, ó. estatística aí, né? Mas eu não acredito. É. Não sei. Você curte essas piras de teoria da conspiração ou você não liga pra Não essa parada? curto, cara. O que você acha sobre o mundo? Você acha que tem alguma coisa sobre o mundo que tu não sabe? Alguma força? Deve ter muita coisa que a gente não sabe. Não acredito que possa existir muita coisa que a gente não sabe. Eu fico pirando com isso às vezes, porque é louco assim. É porque uma das paradas que o Monark pira que vira e mexe é assim, porra, os bilionários. Illuminati? Não, que os bilionários eles têm uma sociedade que na verdade é os bilionários. Eu não piro nisso. Eles que não. comandam o mundo? Eu não piro nisso, não. É? Não, na real eu piro nisso sim. Olha aqui, ó. Eu não posso falar, que senão vão me matar. É boa, Se eu falar boa, isso aí. boa. É que você é bilionário, você não é bilionário agora. Eu sou Você bilionário acabou de pobre, ficar cara. Eu sou bilionário tá brasileiro, ligado? cara. É. Para com isso. Não, mas eu imagino que tem uns caras de uma dinastia, de milhões, de 2.000 anos, tá ligado? Pô, 2.000 anos? Ó, pensa, ó, se você foi um rei em 1500, que tem você era 500 o anos. Almighty, todo poderoso, tu não ia querer perpetuar o poder que hoje em vida você tem de alguma forma? Criar algum mecanismo? Hoje em dia, talvez mais recente, a gente tem forma de você criar mecanismos. Você tem organizações, você tem um monte de coisa, você pode criar um contrato que vai perdurar durante os anos. Tipo, você cria uma máquina que continua funcionando depois que você morre. Não, eu acho que se o cara tem uma riqueza, ele pode perpetuar a riqueza dele, fazendo investimentos, comprando ouro, comprando ativos, comprando terras. Isso aí eu acredito que sim, exista, sim. Você tem famílias ricas. Imagina, a monarquia em Portugal. Eu moro em Portugal, então a monarquia em Portugal tinha muitas riquezas. Portugal é um país que não tem imposto sobre herança, então essa herança passa de geração para geração. Entendeu? Então você tem dinheiro velho, que é o que a gente chama. Você tem um dinheiro velho, que é o herdado, e você tem um dinheiro novo. Não é? Você vai pegar ali a lista, você falou do bilionário, eu sou um cara, eu não sou bilionário em dólar. Né? Então eu sou bilionário brasileiro, estou na lista da Forbes brasileira. Você pega ali essa lista, a maioria é herdeiro. Não é? A maioria é herdeiro. Poucas pessoas começaram do zero. Poucas pessoas podem dizer que o trem avariou e andou no meio dali do trem. Mas isso Eu acho que é algo poucos, que te né? torna tão foda. na minha não te opinião. não dá uma mexidinha no ego quando tu vê que tu tá na lista junto com uma porrada de herdeiro. Seus merdas. Cara, tiveram eu anos acho aí que- na bonança Não, pra... imagina. Eu acho assim que ego, todo mundo tem. Se disser que não tem, é mentira. Todo mundo tem Verdade. e tal. Eu procuro não cultivar isso, porque eu não acho que o valor tá aí, entendeu? Eu sei que o valor não tá aí, então eu não quero cair na armadilha de cultivar ego. Eu prefiro cultivar outras coisas, né? Eu assim, me sinto privilegiado no sentido de que eu consegui acertar o caminho rápido e cedo, Aham. tá? No momento E certo, aprendi. soube identificar. Soube identificar. Não foi sorte. Eu aprendi. Tanto é que eu recomprei e fiz de novo. Não é? Eu abri uma escola, deu certo. Abri a segunda, deu certo. Abri a terceira, deu certo. Abri a 10ª, deu certo. Abri a 20ª, deu certo. Então não foi assim. Não é sorte. Abri uma, deu certo. Abri 5, deu errado. Depois abri uma, deu... Não. A gente foi... Então, eu aprendi a fazer. Assim como um escultor faz a escultura de um cavalo, numa tora, ele faz quantos cavalos ele quiser. Ele aprendeu a fazer. Então, eu aprendi a fazer negócio. Aprendi a montar um negócio, a criar um negócio, a entender a visão macro, estratégica, entender a interação entre tecnologia, processos, gente, gestão de pessoas, marketing, comunicação, vendas. Quando tu aprende isso, você repete, você replica. Então eu começaria outro negócio hoje e eu teria alguma, talvez, dificuldade num produto ou outro, mas a gente aprenderia, já sabe o caminho. Você acha que se tirassem tudo que você tem, menos o conhecimento, Faria de novo. você viraria bilionário em 20 anos? Não sei essa história do bilionário, mas porque eu acho assim, ela é muito mais emblemática do que na prática é o que tem valor. Porque qual a diferença de você ter 200 ou 1 bilhão ou 500? Bom, você que me disse. Não, a vida é a mesma. Você dá para viver bem com muito menos, entendeu? Mas eu diria para você que eu faria de novo. Entendeu? Faria com outro produto, faria de outra forma. Já ensinei pessoas a fazerem, que fizeram. Caralho? Exatamente. Tu Várias pessoas. pode dar um exemplo? Muitos franqueados que compraram a franquia Entendi. nossa, que fizeram e que se deram muito bem. Outras pessoas... Tu treinou os caras. Treinei e foi. Outras pessoas que se espelharam, que aprenderam, que a gente mentorou, que a gente ajudou e cresceram. Porque tem uma fórmula.
Entendeu? Claro, desculpa, não é bem fórmula. Tem princípios, não é? Que fórmula não tem. 1 mais 1 não é igual a 2. Não é? Mas tem alguns princípios que se repetem e são replicáveis. Entendeu? Então você aprende a fazer. Por exemplo, vendas é uma coisa que eu acho muito importante. Quando você vende, você imagina tu dominar a capacidade de trazer 1, 2, 3 novos patrocinadores por mês. Não, e é difícil fazer isso. Mas imagina que você faça. Sim. Em um ano você tem 36 patrocinadores. O que aconteceria se você tivesse 36 patrocinadores? Pô, Stonks máximo. Stonks Max, né? Sim. A gente é 52. Eu fico pensando como é que a gente ia alocar esse monte de Você ia patrocinador. criar novas propriedades. Você não ia ficar fazendo 36 jabá aqui. É. Você ia ter outro tipo de propriedade. Já rola isso, na verdade. E pronto. A gente tem patrocinadores A gente que tem não 11 patrocinam programas, nem o que eles patrocinam outros programas que não o Flow. Perfeito. Mas como os programas eles são meio que nossos aqui, Uhum. então ele meio que me patrocina também, Perfeito. né? É da tua holding de podcasts. Né? Pior que é exatamente isso que a gente tem mesmo. Né? Então. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que esse formato, quando você... Por exemplo, você pegou, fez o Flow, acertou o Flow. Você já criou outros. Você está replicando o Flow em outros nichos, outros Mesma públicos. coisa que você fez lá atrás. É a mesma coisa. Então, é por isso que eu estou na internet. Por isso que eu gosto de produzir conteúdo. Porque, às vezes, é um detalhe que o cara saca, que o cara aprende... Que muda a vida dele. Que muda a vida... Que ele muda a vida com aquela informação. Eu não mudo a vida de ninguém. Mas o cara muda com aquela informação. Você sabe quantos alunos passaram no Geração do Valor? Você tem uma ideia assim de... É que Geração de Valor é só a página, né? Eu lembro que dava pra pagar uma assinatura, né? Não, é meusucesso.com. Ah, era isso. Pode é crer. um produto. Pode crer, pode crer. Exatamente. Assim como o meusucesso.com, a WhatsApp Online são os nossos produtos, né? O meusucesso.com ainda funciona. Funciona. Opa. Firme e forte. Firme e forte. Se a galera quiser aprender sobre empreendedorismo, Sobre investimentos. negócios, acho super legal. É um produto muito legal, muito bacana. E o WhatsApp Online que decolou. Tu gosta de filosofia, não? Essas paradas? Eu gosto. Não, Você sim, pensa sobre não- a vida? Porque, Penso. ó, todo mundo que vive hoje, pelo menos a maioria que joga um jogo capitalista, queria ser um bilionário. E hoje você é um bilionário, querendo ou não. Do Brasil, foda-se. Mas você é um bilionário, você é um cara muito poderoso. Então, mas sobre filosofia, tem uma frase que eu falo, que é meio filosófica, que eu gosto. Eu repito ela a exaustão, que é estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Tudo tá, ou tu tá subindo ou tu tá caindo. Se você não tá subindo, você tá na inércia perto de cair. Um jardim, tá lindão, bonitão, gramadinho, as florzinhas ali, as árvores, tudo alinhadinho e tal. O que acontece se tu ficar 3 meses sem cuidar desse jardim? Vai pro espaço. Vira um matagal. Morre as plantas. Acaba tudo, morre, destrói, fica horroroso. Então, o jardim é lindo, não é porque ele é lindo, é porque ele está lindo. E permanecerá lindo se você cuidar dele. Do contrário, é fato inexorável que ele vá virar um mato, um matagal. O que esse conceito tem a ver com a vida, cara? Negócio. Cara, Aconteceu com a tua filha. com a filha? Ou com Covid agora? Quem ia imaginar que ia ter Covid? Ah, ninguém. Ninguém ia imaginar. Então, as pessoas têm uma fixação por estabilidade, porque na vida tu vai ter que escolher entre liberdade ou segurança. Total. Então, imagina um passarinho dentro de uma gaiola. O gato não pega. O gato não pega, é seguro. Mas ele não voa. É. Ele não voa na gaiola. Dentro da gaiola tem alpiste. Todo quinto dia útil tem lá uma porçãozinha de alpiste. Mas também você não voa. Não conhece a vida. Você não conhece a vida. Deve ser triste você ser um passarinho dentro da gaiola. Eu fico com dó dos meus gatinhos, às vezes. Então, aí, em algum momento na vida, a gente vai ter que escolher entre a liberdade Ou a ou segurança. a segurança. Liberdade sempre. Eu opto pela liberdade, mas ela tem um preço. E as pessoas, às vezes, têm medo de pagar esse preço, porque o preço da incerteza, né? O preço da dúvida. Mas, na minha opinião, aí tá a emoção da vida também. É. Né? Bom, Aí eu tá. sei que é meio bad vibes esse brinco que eu vou fazer. Desculpa laçar de novo, mas no, De novo? no Afeganistão foi isso que Vou de aconteceu. novo. O pessoal não lutou. Não. Eles não lutaram pelo país, pelas liberdades que eles tinham conquistado, se for esse o cenário. Eles não lutaram. Esse jeito de olhar a parada é muito interessante. É legal Para negócio é fundamental. e não é muito comum. Não é comum. É o contrário. O intuitivo é o cara. Cara, tô bem.
Agora consegui, agora eu tô bem. Ufa. Mas tu acredita que, assim, pessoal que cria conteúdo na internet, todo mundo é meio defeituosinho da cabecinha porque por causa da falta de estabilidade. E é esse o único motivo. Todo mundo não sabe o que vai acontecer amanhã, sabe? Então, assim, aprender a lidar com isso é o que pode te fazer... pode ser diferença entre ter sucesso ou não. Assim, no sentido, por exemplo, tem o Flow. Daí o Flow deu certo. Daí o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar só fazendo Flow? Não. Vou fazer várias outras paradas. O Flow pode acabar amanhã. Pode. Isso é uma consciência que tê-la te faz bem. Te deixa esperto. Te deixa ávido por uma oportunidade nova. Isso. Ou, quem sabe, você dá uma sobrevida ao Flow porque você teve uma ideia que vai disruptar o Flow. Que vai revolucionar o próprio Flow. Que você jamais teria se você tivesse em berço esplêndido. Não, agora eu sou o cara, estou em primeiro lugar. Porque não tem por que ter essa ideia. Não tem que ter essa ideia. Exatamente. Aí o cara pensa, não, mas Flávio, se o cara for funcionário público, ele tem estabilidade. Está na lei. E aí eu digo o seguinte, e se o país quebrar? Porque a Grécia quebrou e 100 mil funcionários públicos foram demitidos. Mas está na lei. A lei muda? O mesmo cara que deu a canetada lá, ele dá uma outra canetada, não podia mudar. Mas tem direito adquirido. Verdade. Mas e se o país entrar em colapso? Aí foda-se, aí não te paga só. Aí acabou. Daí tu trabalha e não recebe, foda-se. Trabalha e não recebe, como muitas pessoas trabalham e não recebem. Então é importante, eu falo sobre isso, não tenho nada contra funcionário público, de forma alguma. Meus pais são funcionários públicos. Necessários? São necessários e importantes, mas eu falo sobre isso muito mais... Já que há o Estado. Exato, eu falo já que é inevitável. Então, quando eu falo isso, eu falo porque ter a consciência de que estabilidade não existe ajuda a gente a tomar a melhor decisão para a metáfora de vida que a gente quer viver. Se é da liberdade ou se é da segurança. Sim, sim. Foda que a gente tá vivendo numa época que todo mundo se apega na segurança, né? Mas que não é uma segurança absoluta. Eu sei, é uma ilusão, mas... Você quer ver? Não, mas o passarinho tá lá dentro, não entra o gato. Tá, e se o dono do passarinho morrer e não levar o picho? Ele morre de fome. Quem leva o alpiste pode morrer. Então, pode esquecer a porra da janelinha aberta. Pode esquecer a janelinha aberta. Então não é tão seguro. E em última análise, também na bad vibe aqui, eu vou morrer. Então eu posso morrer daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 20, 30, não sei. Mas 1 hora, certo. Eu vou morrer. E vocês também. Ninguém vai escapar vivo daqui. É verdade. Então, meu amigo, pior do que morrer é não viver com medo de dar errado. Porque morrer todos vão. Mas será que todos vivem? Filosófico. Total. Eu acho que a resposta... Mas é certeiro também. Nem todos vivem hoje em dia. As pessoas preferem a segurança. Eu não tô falando de grana, tá? Também não. Ganhar dinheiro e tal. Não. A questão é o propósito de vida, né? O propósito de vida da pessoa não necessariamente pode ser rico. Ela pode ser feliz e cumprir um propósito de vida independentemente da grana. Se um filho seu falar assim, pai, cara... Quero ser padre. Meu filho faz o que quiser, cara. Faz o que quiser, tanto é que as minhas empresas todas serão vendidas. Então, ele não tem obrigação nem de me suceder, não tem obrigação. Ele vai fazer o que ele quer da vida dele. Entendeu? As maluquices que eu invento não tem nada a ver com ele. Se ele quiser inventar as dele, que invente. Agora, o que eu posso deixar para ele também? Conhecimento. Conhecimento. Não é? Simplesmente deixar grana. Guidance. É pouco. Mas guidance, mentorship, né? Ensinar, isso tudo a gente pode fazer. E isso é muito legal. Você tem uns papos com teus filhos assim? Você eu compartilha? Tenho, cara. Meus filhos são muito legais. Cara. Qual a idade deles? 21, 19 e 11. Tem uns dois velhão já. Moleques ali, né? bom, tem uns velhão, estudando, já trabalhando, entendeu? Muito bacana. Algum já manifestou interesse de trabalhar em alguma empresa tua? Não, olha, um deles, o mais velho, jogava futebol. Eu tinha um contrato com o Benfica, em Portugal. Legal. Razão pela qual eu fiquei mais tempo, uma época. Em Portugal. E a gente ia voltar para os Estados Unidos, né? E eu falei para ele, cara, vamos lá, vai jogar no Orlando e tal. Ele falou, pai, o último lugar, se eu jogar futebol, que eu gostaria de jogar, era no Orlando. Porque filho do dono, né? Duro, né, cara? Porque vai ser zoado, filho né? do dono é ruim, né, cara? Então deixa o cara tocar a vida dele, acho que isso é o melhor, cada um toca a sua vida. Sábio, inclusive, teu filho. Ele tinha 16 anos. Com 16 anos é uma visão diferenciada. Visão boa. Se eu tivesse um filho, eu não queria
Eu tenho muito medo do cara ter... Sabe aquela coisa, tipo, geração boa, geração rica, nobre, cria filho... Eu não lembro, eu sei qual é a frase. Essa porra. Eu não lembro também. Mas o filho, o neto se encarrega de acabar com tudo que o avô construiu. Pá, né? Sim, mas tipo, eu tenho medo de você pegar o seu filho. Você sofreu pra caralho pra chegar onde você chegou. E eu imagino. Não é culpa dos meus filhos que não sofreram nada. Exato. Essa é a questão. Aliás, o seguinte: tuas filhas não vão passar o que você passou. Não vão. Não Se vão. Deus me permitir, não vão. Não vão. Então, elas não terão o mesmo sofrimento. Agora, ela é culpada por isso. Ela também não tem essa culpa. Agora, eu também, o seguinte, eu aprendi uma coisa legal pra galera que tá ouvindo que tem filho. Cara, eu desencano com isso porque eu vou ensinar o melhor que eu posso ensinar. Mas no final do dia, a decisão é individual deles. Se quiserem ser uma boa pessoa ou não ser uma boa pessoa, é uma decisão individual. Não tem como controlar Você isso. você tem filho de pai ruim, bom. E filho de pai bom, ruim. É, Então, no final das contas, ele vai decidir. verdade, verdade. Você foi lá pros Estados Unidos e você comprou um time de futebol. Que porra é essa, cara? Quem que compra um time? É só o Sheik árabe, porra. E o É Flamengo coisa Augusto. de Sheik árabe, essa porra. Então, um dos meus sócios era um sheik árabe. Entendi. Tá falando aí, né? Que era o dono do time de Nova York, que é o Sheikh Mansour, que também é o dono de Manchester City. Né? Ele era dono do time de Nova York, que era nosso sócio na liga, né? Porque os donos dos clubes são sócios na liga, né? Compra meio que o seu spot ali na É liga, isso, né? exatamente. A gente compra um stake na liga. Não é só uma vaga, não. Ações. Você é acionista. Você se torna acionista, é sócio dos outros donos. Né? Aham. E Então, como que você conheceu esse Sheik maluco aí pra ser amigo dele? e virar- Não, mas eu não preciso ser amigo dele. Ele comprou um clube, eu comprei outro. Então, automaticamente, nós já éramos sócios. Né? Entendi. É Mas só você se nunca na encontrou liga. ele? Nunca encontrei ele. Ah, O caralho. Sheik não ia na reunião lá. Entendi. Tava muito ocupado. Era sócio do David Beckham também. Caralho. Esse a Esse gente é foda. encontrou. Foda exatamente, demais. é. Sheik Mas tá bom, mas que pira foi essa de comprar um time de futebol? Cara, meu filho jogava bola e eu comecei E a ninguém acompanhar. quis dar a vaga, então eu comprei um clube pra ele Os caras, meu moleque era bom de bola, se dependesse disso eu nem comprava. Mas eu comecei a acompanhar ele começou a jogar bola. E eu comecei, por conta de acompanhá-lo, ver o movimento do futebol nos Estados Unidos. Comecei a perceber que aquilo ali estava crescendo, Sim. que era promissor. Tu comprou em que ano? Comprei em 2013. Então tu comprou num momento... já tava crescendo, né? Tava no início do processo, entendeu? Como que é tomar a decisão? Vou comprar um time de futebol. Pff, tô fazendo É, nada. mas é um negócio, né? Tu comprou É porque um era um negócio, negócio. é um negócio, né? Você Tinha foi olhar os perspectiva, números, olhei as todos os estatísticas e números, tal, e- números, tudo isso, né? Era uma coisa muito promissora, muito que tinha... E cresceu, né? A liga cresceu muito, Como né? foi o rolê de ter um time? É legal É ter um muito time? legal, cara. É muito bacana. Os jogadores do time iam lá e falavam, chefe. Eu não tinha muito contato com os jogadores, né? Porque não era a minha praia. Minha praia era mais no business, né? Mas eu era bastante cordial com os jogadores, bem... O Kaká foi o primeiro jogo brasileiro que a gente contratou, né? Que foda! Foda o demais. Kaká, exatamente. Foi legal, assim, a gente construiu um estádio, a gente tinha 52 patrocinadores, Disney era nosso patrocinador, Audi, assim, grandes Nossa, patrocinadores, muito grandes foda. marcas. Enfim, foi realmente uma coisa. O primeiro jogo nosso tinha 62.500 pessoas. No primeiro jogo de abertura. Fiz discurso para 62 mil pessoas. Que da hora, Isso, que muito da legal. hora. Então, assim, Aí valeu o WhatsApp naquela hora, né? Então, aí valeu o WhatsApp. Caralho, que foda, mano. Isso deve ser uma experiência... Muito legal. Então, construir estádio, ter uma torcida apaixonada. Você construiu um estádio. Uma das maiores taxas de ocupação dos Estados Unidos. não é? Então é um time forte hoje, agora. Hoje, eu entreguei o time em segundo lugar. Caralho! No dia, na hora da venda, estava em segundo lugar. E quantos anos você ficou com o time? Fiquei 8 anos com o time. Pô, um tempão, Tempo hein? bom, construído. Deve ter vivido umas histórias loucas, né? mano? Muito boas histórias. É lucrativo Viajei um com o time. Fora a venda. Não, o time trabalha com a perspectiva de lucro em equity. Ou seja, a valorização de um time. Né? Esse é o objetivo. Então é a venda mesmo da parada. É a compra, é na venda, é na valorização. Não é? E, obviamente, o ciclo que nós entramos era um ciclo para ficar aí 5, 6, 7 anos. Agora, tem gente que fica 10 anos, 20 anos. Não é? Então, você tem... Eu não tenho dúvida que a MLS vai crescer muito, que a MLS vai crescer cada vez mais. Quanto que valorizou nesses 8 anos? Cara, eu não posso falar de valor, Claro. né? Por conta do contrato.
Mas cresceu bastante, Entendeu. valorizou bastante. Não é? Então valeu a pena, foi um negócio produtivo pra você. Olha, o Covid comeu um pedaço, né? Entendeu? Comeu um certeza, pedaço. porque acaba com porque- os eventos e o Isso, caralho. exatamente. Ah, então foi assim, recente essa venda. Foi, tipo... A venda foi 2 meses atrás. Entendi. Ah. Pô, então eu tô pouco desatualizado. Não é tanto assim, pô. Não, um Porque pouquinho. tu me esculachou, pô. Qual é? Tá desatualizadão. Eu, caralho, fiquei agora com cara de cu.